Olá pessoal, eu sou a Vera, professora de História do Antônio Pinto, e estou aqui para contribuir com o meu vídeo para a Semana da Independência. O meu assunto está voltado para uma pauta bem importante, que é o papel da mulher durante o processo da independência. Será que essas mulheres participaram mesmo, se a gente já sabe que não houve quase participação popular nesse processo da independência? Pois é. Em alguns momentos teve participação popular, sim, pouca, mas teve. Mas pontualmente a gente vai falar aqui da Bahia, que foi assim um exemplo de luta contra os portugueses. Mas eu não vou falar assim propriamente da independência, como foi a Bahia agiu nisso. Eu vou falar de três mulheres muito importantes que participaram desse processo aí. Foram fortes e foram determinantes, e isso, lutaram bravamente, isso muito antes do dia 7 de setembro. Desde o começo de 1822, lá elas já estavam na luta. Essas três baianas arretadas não deram moleza para os portugueses. Vocês querem conhecê-las? Vou falar um pouquinho de cada uma, e depois pesquise mais, porque vale a pena. A primeira é a Maria Felipa. Maria, né? Maria sempre forte, trabalhadora braçal, pescadora e marisqueira. A negra liderou com outras mulheres, índios, homens, todo mundo que estava a fim de lutar contra os portugueses, que estavam invadindo principalmente a ilha de Itaparica. Ela, junto com seu grupo de mais ou menos 200 pessoas, queimou 40 embarcações. Isso é só um dos fatos, tá? 40 embarcações de portugueses. Usavam de tudo que era ferramenta para se proteger como forma de arma. Essa é a primeira. Aí nós temos a Joana Angélica. Joana Angélica, essa era religiosa. Ela vivia num convento lá na Bahia. Na verdade, era a segunda vez que ela estava lá administrando esse convento. Ela já tinha aproximadamente 60 anos de idade quando o general português Medeiros ele mandou invadir o convento, porque ele acreditava que dentro desse convento, que fica lá na Lapa, o bairro da Bahia, haviam armas e supostamente inimigos escondidos. A dona Angélica, a Joana Angélica, né, a irmã Angélica, ela não permitiu isso, então ela se colocou de frente, ela lutou, ela foi de peito aberto. Porém, eles não respeitaram isso, bateram nela com uma baioneta, ela caiu, desmaiou e no outro dia veio a falecer. A Joana Angélica, então, é um símbolo importante de lá. Hoje, o convento dela, onde está o convento, tem o nome dela na rua, tá? A próxima é a Maria Quitéria. Maria Quitéria, danadona, essa daí foi forte mesmo. Ela provavelmente não imaginou que se tornaria uma das principais personagens da independência. Ela tinha grande habilidade no manejo das armas, porque ela conhecia isso e ainda tinha parentes militares, estava bem familiarizada com isso. Ela não queria entrar lá no exército para fazer o papel que geralmente as mulheres faziam, não. Ela queria ir brigar. Então pegou o uniforme do cunhado e foi para o batalhão dos Periquitos, que era assim apelidado. E ela foi para lá e se alistou e entrou lá com o nome de Medeiros. Combateu muito. Por causa de sua coragem, fingir que era homem, ela recebeu honras. Lógico, quem já se viu não poderia deixar assim, né? E como ela fez por valer na luta, então ela estava lá firme e forte e foi muito bem reconhecida. Em Salvador, no ano de 1953, foi erguida uma estátua, no ano do centenário da sua morte, lá no bairro da Liberdade. Quem for lá na Bahia, vocês vão ver, é uma mulher com um uniforme e com uma saia. Louco, muito louco. E agora nós vamos falar dela, a dona Leopoldina. Sim, era dona, depois virou imperatriz. O Dom Pedro I, ele domina o nosso imaginário, né, com relação à independência. Mas, apesar de a gente não ter tido luta popular, participação popular no processo,
essa luta era muito mais porque a monarquia queria se manter forte aqui no Brasil, não queria perder essa forma de governo, né? Por isso que a gente não vê muita gente lutando, a não sei esse que eu te falei. No meio desse processo a gente tem uma pessoa, como eu já falei, ela, que fez toda a diferença. Linda, bonita, Dona Leopoldina, parece delicada, mas era forte, determinada, não se deixou abater. Ela se engajou no projeto de não recolonização e passou a fazer um trabalho quase de formiguinha pela causa da independência do Brasil. Ela distribuía laços verdes como símbolo para se tornarem livre, independente. Então, mesmo passando por tudo que ela passou nessas terras, que ela sofreu muito, ela defendia com unhas e dentes a monarquia. Ela foi a grande responsável por convencer o Dom Pedro a resistir à insistência da corte portuguesa, para que não retornasse a Portugal, promovendo nesse dia aí, um dia que ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia 9 de 1 de 1822. Dom Pedro falou aquela célebre frase, né? Se é para o bem de todos, é a felicidade geral da nação. Diga o povo que fico. Sabe que foi ele que escreveu ou foi ela? A princesa, ela não mediu esforços para tentar convencê-lo todo dia da importância que seria do Brasil ser um país independente. Do ponto de vista dela, a separação de Portugal teve uma incontestável vantagem: a conservação da monarquia. E mais, o desejo também de afastar umas ideias que já estavam rondando o Brasil na questão republicana, que só vai acontecer lá na frente. Outra coisa mais importante dela, desde muito criança, ela foi educada para ser o que ela se tornou, uma pessoa inteligente, forte, autêntica, estudiosa, poliglota, conhecedora da história, da arte, da ciência, conhecedora de política. Ela tinha grande influência dentro do mundo político, porque ela vinha de uma ramificação muito boa. E a Dona Leopoldina, com esses seus conhecimentos, ajudou muito o Dom Pedro. No dia 14 de agosto, o Dom Pedro teve que vir aqui para São Paulo, porque aqui em São Paulo estava tendo uma confusão, porque eles não queriam a separação, né? O Dom Pedro resolveu sair de lá em viagem. E aí, em 2 de setembro, mais ou menos, uns dias antes haviam chegado os deputados de Portugal falando que lá a coisa não estava boa para o Brasil, que era fatídico, que eles iam derrubar Dom Pedro, levá-lo de volta. Chegou para a Dona Leopoldina e falou: temos que tomar uma atitude. E a Dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, que era um grande conselheiro, e outros ministros, fizeram um conselho naquele dia. E nesse conselho eles resolveram que não havia mais jeito, que não tinha mais jeito. Tinha que ser feito uma independência. E o José Bonifácio falou claramente com ela, mas ela já estava convencida disso há muito tempo. Então eles redigiram uma ata e ela concordou plenamente, assinou aquela ata no dia 2 de setembro de 1822. E junto com essa... tinha que sair para entregar a Dom Pedro, que tinha saído no dia 14 de agosto de viagem, para chegar em São Paulo. Então ela falou assim: vá atrás, entregue essa ata para Dom Pedro, para que ele decrete, enfim, a nossa independência. Mas ela escreveu uma cartinha também. Nessa carta, né, que ela com certeza falou para ele da importância que seria da independência, que era desejo dela e desejo do povo, e que ele não adiasse mais esse dia. Então, Dom Pedro, com essa carta e essa ata, resolveu proclamar a independência. Viu como a Dona Leopoldina foi eficiente? Sem ela muito não teria acontecido, certo? Até a próxima.